Vem aprender comigo a fazer um panetone recheado de brigadeiro de champanhe com morangos. É isso mesmo que você ouviu, a sofisticação e a riqueza chegaram aqui no canal para trazer um panetone que eu tenho certeza que vai encantar todo mundo aí na sua família ou com seus clientes. Para fazer esse panetone, a gente vai usar um brigadeiro de champanhe, coisa fina. Sabe coisa fina? Coisa fina é algo assim que você nunca experimentou e depois de experimentar você vai falar, nossa, como é que eu vivi sem isso? Tenho certeza absoluta. Então vem comigo e vamos colocar a mão na massa. Para fazer essa receita, nós vamos precisar de 2 pontos diferentes de brigadeiro, porque o negócio aqui é coisa fina, tá entendendo? O recheio é um ponto de brigadeiro assim mais cremosinho e a parte de cima, a cobertura, a gente vai fazer com saco de confeitar, então tem que ser o ponto de bico de confeitar. Vamos aqui na panela, eu tenho certeza que você nunca vai errar. Aqui agora eu vou mostrar para vocês o primeiro ponto, que é o ponto cremoso. Vem comigo. Em uma panela, nós vamos adicionar o leite condensado, o creme de leite e vamos mexer até dar o primeiro ponto, que é o ponto cremoso. O ponto cremoso é aquele que a gente levanta a espátula e quando cai, ele marca um desenho, mas em seguida desaparece no mar de brigadeiro, não fica montinho, não fica nada. Ele começa a marcar o desenho e logo some. Este é o primeiro ponto, que é exatamente esse aqui. Agora que a gente já deu o ponto cremoso, eu vou mostrar para vocês qual que é o ponto do saco de confeitar, o ponto de bico. Basicamente, a gente vai continuar com ele na panela até ele ficar desse jeitinho aqui. E esse aqui é o segundo ponto, que é o ponto de bico de confeitar. A gente levanta o brigadeiro com a espátula, ele cai, para, caindo em blocos. E lá embaixo você consegue ver que ele faz um montinho. O brigadeiro não se junta ao mar de brigadeiro. E esse aqui é o segundo ponto. E agora que o brigadeiro já está pronto, a gente vai saborizar com a pasta de champanhe. Aqui eu vou utilizar a pasta da Bella. É simplesmente tirou da panela, tirou do fogo, você vai adicionar a quantidade indicada e vai misturar até dissolver tudo. O sabor fica absolutamente perfeito. E agora que o nosso brigadeiro já está pronto, a gente vai deixar ele descansando. Aqui, como eu já vou trabalhar com o bico de confeitar, eu vou armazenar ele no saco de confeitar, que isso me ajuda muito na produção. Se você quiser colocar em um recipiente, pode também, mas aí é bom colocar um saquinho de alimentos em contato para não pousar nenhuma sujeirinha, não ficar exposto e não criar nenhuma película. Para que a gente possa utilizar esse recheio e a cobertura, eles precisam descansar um pouquinho. O brigadeiro cremoso que fica como recheio do panetone, ele já pode ser usado assim que estiver em temperatura ambiente, porque ele vai ficar só lá dentro, tudo certo. Agora, para o brigadeiro no ponto de bico, ele precisa descansar de 4 a 6 horas, porque realmente ele precisa manter a integridade dele para que ele fique assim maravilhoso quando a gente decorar. Então, minha dica para vocês é essa, né? Organize sua produção para que você não tenha problema. Se você for armazenar na geladeira, né, ou congelar o recheio e tudo mais, sempre deixe em temperatura ambiente antes de começar a trabalhar, para que você consiga trabalhar com mais tranquilidade. O brigadeiro, quando fica gelado, ele fica mais resistente, mais durinho, e aí não é tão legal de trabalhar, o desenho também fica prejudicado. Então, enquanto o brigadeiro está descansando, a gente vai fazer a nossa redução de morango. Vem aqui e, sério, olha que delícia! Para fazer a nossa redução de morango, eu vou colocar aqui em uma panela os morangos picados. Eu cortei mais ou menos ao meio. Se você quiser que fique com pedaços menores, é só você cortar em pedaços menores. E também eu vou colocar o açúcar. Agora eu vou ligar essa mistura num fogo médio para fogo alto e vamos reduzir. O morango vai soltando água e é bom a gente ficar aqui de olho, gente, para ir mexendo devagarzinho, não precisa mexer toda hora. Mas é bom sempre dar uma mexidinha para ter certeza que não vai queimar nada por aqui. Então agora que o morango está todo envolto no açúcar, eu vou deixar aqui quietinho, reduzindo. Ele já está 1 minuto aqui na panela e eu percebi que o morango já começou a soltar água. Então eu venho aqui com a espátula, de levinho, vamos mexendo. Ele está no fogo alto, eu vou abaixar um pouquinho o fogo para fogo médio. Eu não tô com pressa aqui, né? Não tem ninguém com pressa. Eu quero fazer uma redução perfeita. Olha só como ele solta água, gente. Por isso que a gente não coloca água. Vamos deixar aqui ele quietinho por mais alguns minutinhos. Aqui ele ficou 4 minutos no fogo. Olha como ele já tá nadando nessa calda linda e maravilhosa. Eu sinto que o morango ainda tá muito firminho. Vou deixar ele um pouquinho mais cozido. Essa calda, aqui a redução já está na panela há 6 minutos e eu entendo que ela está pronta. Se eu aperto o morango com a espátula, vocês conseguem ver que eles já estão macios, mas ele ainda está firme, não dá aquela coisa totalmente desmanchando.
Se você quiser deixar mais, pode, só que aí ele vai reduzir a calda e a gente não quer que ele reduza completamente. É importante a gente ter um pouquinho dessa calda. Olha como ela já está mais consistente, ó. A gente passa a espátula quase como num brigadeiro, tá vendo? Ela faz esse caminho e levantando aqui para vocês, ele mostrando aqui como fica na espátula. É assim, ó. Ela fica bem assim, ó. Agora eu vou desligar aqui o fogo, vou dar uma mexidinha. E, gente, lembrando que depois que a calda esfria, ela fica mais consistente, tá? Se você não gosta dela tão pedaçuda, você pode vir aqui com a espátula ou com o mixer, talvez, até pode ir quebrando assim, né? Dando uma reduzida ainda maior nos morangos. E se você quiser dar uma intensificada na cor, você pode colocar um pouquinho de corante em gel. Aqui eu vou colocar só um pouquinho, tipo uma gota. Olha como ele já fica outra cor. Os morangos que eu usei, alguns não estavam tão vermelhinhos, então por isso que eu senti a necessidade. Não é obrigatório, mas sério, olha, ele dá uma outra cara para a redução. Então, dependendo de como estiver o seu morango, talvez você queira fazer isso. Não exagera, só uma gota, gente. Olha, eu coloquei só uma gota e já ficou com essa cor aqui absolutamente perfeita. E aqui, do mesmo jeito do brigadeiro, essa redução precisa descansar. Vou colocar um saquinho de alimentos em contato e vou deixar direto ali na geladeira. Como eu falei para vocês, a redução de morango é bem simples de fazer. Agora a gente vai deixar ela descansando, pelo menos até em temperatura ambiente, para que a gente possa aplicar no nosso panetone. Tudo agora já está descansado, é hora de rechear o panetone e decorar. E se você está gostando dessa receita, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, isso para mim é super importante. E claro, você não vai querer perder nenhuma receita minha, né? Toda semana eu ensino 3 receitas de faça e venda perfeitas para você que quer ganhar dinheiro na confeitaria. E se você é do time Faça e Coma, as receitas também vão funcionar para você, tá? Fica a dica. Então vem comigo, vamos fazer a decoração desse panetone. E para fazer o nosso panetone, eu tenho um panetone aqui, ele está pesando 536 gramas, assado na forminha padrão de 500 gramas. Eu estou aqui com o meu recheio de champanhe cremoso e aqui no ponto de bico para a gente fazer a decoração na parte de cima. Como eu não tenho tanto recheio assim, eu vou fazer apenas 4 furos. E aí é só vir com o brigadeiro de baixo para cima. Vai apertando, porque você quer brigadeiro e toda a extensão. Só calcula, porque você não quer ficar sem pro último furo, tá? E aqui eu tenho a minha redução, coloquei no saco de confeitar. A gente vai precisar abrir em um tamanho em que o morango possa passar. Aí, ó, como ela é bem líquida, a gente não quer fazer muita meleca, tá? Então, ó, coloca um tantinho. Mais uma vez, a gente vai calcular para ter redução para todas as cavidades. E agora que para fazer a decoração, vou colocar um saco de confeitar. Gente, saco de confeitar firme, tá? Grosso, resistente. Esse aqui é da Roldan, recomendo muito para você, porque ele realmente ajuda muito nessa parte do trabalho. E aqui a gente vai fazer as rosetas. Aqui no meio eu vou só colocar um pouquinho de recheio, porque eu vou colocar os morangos, né? Principalmente essa parte aqui que dá uma babadinha pra fora. Se você conseguir evitar, melhor, tá, gente? Porque não corre o risco de você ter dificuldade aqui pra colocar depois a roseta. Então, ó, dá uma boa selada aqui com o brigadeiro. Ótimo, ó, ele vai ficar assim. Então, agora aqui com o saco de confeitar, nós vamos fazer as rosetas na parte de fora. Aí aqui, aonde tem entre cada roseta, eu vou fazer uma pequena pitanguinha, só para melhorar o acabamento. Aí ela vai ficar assim, e aí eu vou colocar o morango que já está higienizado, ó. Aqui eu vou tirar assim com o dedo, o ideal é você não cortar aqui esse talinho, porque ele vai soltar água. Aqui é um dos lugares que ele solta água, então a gente vai colocar assim, esse formato aqui de decoração, tá? Com 6 morangos. E aí aqui, ó, pra poder colar, eu vou pegar. Aí você, se você quiser, ó, você pode vir aqui com o que sobrou
da redução e pode colocar aqui. Mas se você for do time Face Venda, talvez não seja tão bom você colocar aqui para finalizar a redução, porque ela pode depois escorrer, tá? E assim nós terminamos a nossa decoração. Agora que nosso panetone está montado, decorado, lindo e maravilhoso, eu falei que esse panetone era sofisticado e muito rico. Falei? Não falei? Pois é, falei. Agora a gente vai falar então sobre validade e precificação. A validade desse recheio e da cobertura é de 7 dias na geladeira e 90 dias no freezer. Para descongelar, você vai tirar do freezer, deixar na geladeira, não vai abrir o saquinho onde estiver. Tá descongelado, você traz para a bancada e aí sim você pode trabalhar. Nunca descongele direto do freezer para a bancada, porque senão é uma queda muito brusca de temperatura e isso pode afetar a textura do seu brigadeiro. Então, realmente, isso é uma dica muito importante para você. E o custo? Eu sei que você está se perguntando agora, né, Fê, quanto custa essa deliciosidade? Gente, o custo desse panetone já com 25% a mais, que são os custos invisíveis, custos incalculáveis, é de R$ 60,56. E sim, gente, ele é um panetone caro, porque ele tem o morango na decoração, ele tem o morango na parte de dentro, ele tem a pasta de champanhe, que é muito chique, muito refinada, muito diva, então não é um panetone barato, tá? Sinto muito, eu não consigo fazer milagre aqui, eu consigo fazer um panetone incrível. Se você vender esse panetone a R$ 120, você vai ter um lucro de R$ 59,44. E antes que você fale para mim, R$ 120 é muito caro, não vai vender. Você já foi no mercado ver quanto que tá um panetone caro, um panetone mais chique? Muito parecido com isso, gente, um pouco menos, mas jamais vai ter essa deliciosidade, esse frescor, esse sabor. Não tem, gente, brigadeiro de champanhe no panetone industrializado, então você vai ser única. Você quer ser única? Quer ser único? Quer inovar? Então ofereça para o seu cliente. Fê, o meu público não paga, acho que eu não vou conseguir. Talvez não seja para todo mundo, tá, gente? Eu vou falar a verdade, não adianta você colocar também se o seu público não consome esses sabores mais diferentes, mais refinados. Mas se consome, tenho certeza que vai se destacar e vai ser bem sucesso. Vamos fazer a fatia, eu sei que você quer, eu quero, você quer, todo mundo quer, certo? Vem comigo e vamos fazer essa fatia agora. Como eu falei pra vocês, esse panetone, gente, ele é assim, como é que eu posso dizer? Como eu vivi todos esses anos sem ter esse panetone na ceia de Natal, né? Sem presentear as pessoas com ele. Eu não sei, mas tudo bem, porque a partir de hoje eu não fico mais sem ele não. Obrigada por terem ficado comigo até o finalzinho do vídeo. Nos vemos na próxima receita.